E para quem está me acompanhando pela primeira vez, eu sou escritora, né? Autora dos livros É Dentro de Ti, Onde Tudo Acontece, Histórias para a Sua Criança Interior e o Liberdade de Ser. São temas assim diferentes, mas bem complementares, né? O Liberdade de Ser fala sobre a liberdade de ser quem você é, aprender a dizer não, ficar do seu lado, assumir as suas diferenças sem medo da crítica, né? É importante. E porque cada um é único, né? Do seu jeito, só você, olha só. E valorizar isso, né? A sua voz, o seu jeito, até entre os gêmeos são diferentes. Aí, de repente, a pessoa fica tentando copiar o outro. Olha que louco. Deus faz você tão original, tão único, né? Tudo. Seu tom de pele, seu cabelo, sua voz, tudo é tão único e lindo. E, de repente, você fica assim, se sentindo inadequado. Não. Se valoriza. Coloca seus dons e talentos únicos, né, a serviço. Então, essa é a liberdade de ser. O outro é Histórias para Sua Criança Interior, onde eu chego e digo, era uma vez. Aí tem 70 historinhas, cada qual passando uma mensagem, onde os professores curtem muito esse livro. Ele está meio que esgotado, né? Eu devo ter na consciência uns 10 exemplares só. E eu preciso reeditar. E o outro, que é o É Dentro de Ti, Onde Tudo Acontece, esse é um mergulho te dando a consciência, eu até vou chamar assim do teatro interior, quer dizer, aquela coisa que dentro de nós acontece tantas coisas e é dentro que é a percepção da vida e da realidade acontece. Porque às vezes um fica feliz ao ver aquilo e o outro fica triste. Como é que é isso, né? Então é dentro de ti onde tudo acontece. É esse mergulho muito profundo, com uma reflexão da vida. Tá? Com temas assim bem variados e profundos para pensar, para refletir, ele é mais filosófico e mais profundo. Tá aí nesse convite para os meus livros, para você conhecer. Na Consciência Cósmica, que é a minha livraria, você encontra, e também, né, talvez em algumas livrarias. Na realidade, eu preciso distribuir meus livros, né, porque eu faço tantas coisas, gente. Mas estamos aí. Pessoal, o tema que eu escolhi hoje, eu quero falar sobre a estratégia do golfinho. Você já ouviu falar? Tem até um livro com esse nome. Eu não me recordo o autor. Procura aí, dá um Google aí que você acha. Mas assim, qual é o ensinamento da estratégia do golfinho, né? E tem muita sabedoria atrelada, tá? É assim. Na vida, você pode escolher entre ser carpa, tubarão, ou o caminho do meio, que é o golfinho. Então, digamos que exista uma situação de conflito na sua vida, né? Seja qual for. E, de repente, você pode ter uma atitude... O que é ser carpa, né? Carpa é aquela pessoa que ela não reage, ela simplesmente se entrega, não questiona e vai no fluxo. Às vezes a gente diz, nossa, que pessoa, né? Caramba, precisa dar um start nela, né? Porque ela é meio, né? Assim, como é que eu digo? Muito carpa, muito submissa, né? Não reage para nada, mesmo tendo razão, como assim? Então, isso, nessa estratégia, é uma atitude, né? Eu vou chamar assim de carpa. Outro extremo oposto qual é? Então, a carpa tem uma atitude de muita submissão. Outro extremo oposto é que naquela situação de conflito, a pessoa ela age como tubarão, não é? É exacerbado, ela arranca sangue, né? Como tubarão, modo de falar, tá? Teórica, assim, é uma metáfora. Muito agressiva. Ela vai para cima, defendendo as ideias com autoridade, gritando, querendo arrumar confusão, né? É uma atitude de tubarão. E ela vem com os dentes, né? Com toda aquela agressividade para defender algo que ela acredita estar certa. Eu não vou questionar quem está certo. Eu estou falando de atitude perante uma situação. Então, na vida, você pode ter uma atitude de tubarão, né? Ir para cima com uma certa agressividade, querendo defender aquilo que você acredita. E outro lado, você pode ter uma atitude de carpa. Muito submissa, passiva, não reage por nada, né? Não se coloca na vida. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Ser golfinho. O que o golfinho faz? O golfinho, ele observa. Ele é inteligente. Então, ele observa a situação com simpatia,
E observa apenas, sem arrumar confusão, sem arrumar conflito. Ele observa na inteligência das coisas, né? Então, ele não é nem carpa nem golfinho. Ele é um observador da situação, com aqueles olhinhos brilhantes, né? Inteligentes. E observa tudo. Né? Mas o que a gente aprende com o golfinho? O golfinho, ele é o único animal, né, no mar, assim, que ele consegue matar o tubarão. Porque quando surge o tubarão, ele se reúne em círculo, ele chama os amigos dele, né, os golfinhos, a equipe, e aí eles ficam nadando ao redor do tubarão, deixa o tubarão confuso, ele fica lá no meio do círculo, ele fica confuso, ele perde a referência. Aí um golfinho, que é o líder, ele numa tacada só, ele quebra a coluna do tubarão. E adeus tubarão. O que eu quero dizer? Seja o que for, que você tem consciência, que você tá correto, tal, não precisa arrumar confusão, não é? Seja pontual, mas sem ser tubarão e sem ser carpa. Seja golfinho na vida, certo? Então, isso quando você tiver razão, né, gente? Porque não vai sair também dando, né? Achando que sempre tá certo. O golfinho, ele é inteligente. Ele tem muita sabedoria. Então, quando você tem sabedoria, não é? Você pode agir com a destreza, com equilíbrio e tranquilo, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, né? De repente uma pessoa, ela quer pedir o divórcio e ela briga, uma confusão, aquela coisa. Ai, gente, que barraco! Não precisa de barraco. Calma. Respira. É isso que você quer? Você tem certeza? Não é? Se informa. Vê quais são as regras, tudo bem. E na hora certa você chega e coloca a situação. Não é matar ninguém, tá? Não vai levar isso ao pé da letra. É uma metáfora. Sabe o que é metáfora? Era uma vez. Então, aí você chega e coloca, se coloca, fala assim, olha, esse daqui eu já analisei a situação e essa é a minha decisão, tá aqui, né? Com calma, sabe, com tranquilidade, sem arrumar confusão, tipo o tubarão, né, que ele arranca sangue, e sem também ficar submissa a vida toda e ser algo que você, de repente, não tá legal para você, né? Então, é inteligência, equilíbrio, caminho do meio, golfinho, sabedoria, inteligência e fazer as coisas, não é? Até com uma voz doce e terna, coloca as coisas às claras. Né? E é difícil. Gente, como é difícil, porque quando o sangue ferve, fala sério, não dá vontade de, né, ir para cima? Dá. Mas eu acho que aqui no mundo a gente tá para desenvolver dons e talentos. E nessa hora, seja qual for a sabedoria, né? Respira fundo. Eu, né, não estou iluminada, não. Mas quando eu vejo uma situação que eu não consigo, sabe, a sombra quer aflorar, a sombra quer ir para cima, o que eu faço? Eu desço lá embaixo do prédio, dou uma volta, fico no carro ouvindo música, né? E aí dou uma volta, deixo o sangue esfriar e depois você volta. Parece que muda a energia, né? Então, aprende a dominar a tua sombra, essa coisa do tubarão. Calma, calma, calma. Se você... É um ato de sabedoria você respirar fundo, não é? E dominar o bicho. Eu vou chamar de bicho, é o sistema do bicho, que é, né? Agressivo. A gente tem esse lado. Então, onde que está a sabedoria? Se retira, respira, observa de longe. Não arruma confusão à toa. Calma, paz, né? Deixa baixar a onda, né? E depois você volta, né? E aí você conversa. E expõe o que você sente. A maioria dos conflitos, sabe o que acontece? É quando a pessoa fala o que pensa. Aí dá confusão. A pessoa, ela entra com aquela energia e fala tudo o que pensa, né? Aí dá, né? Aí a reação reativa do outro começa o outro. Né? Agora, quando a gente se retira, vai para dentro, vai dar uma volta no quarteirão, respira. E você vai falar o que você sente. Com serenidade, com equilíbrio, falar o que sente. Olha, nessa situação aqui, eu senti a coração, né? Cabeça, ego, briga de competição, sabe? Quem quer ser melhor que o outro, essa coisa, né? Não é muito legal. Então, olha, o que eu sinto é isso. Isso é o que eu sinto em relação a essa situação. Olha a diferença. Não ficar falando o que pensa, sabe?
E também os conflitos, o que eu vejo, às vezes é um vício, né? A pessoa fica viciada em confusão. E às vezes nos casais você vê isso. A pessoa, ela briga, né? Aí no outro dia, ela nem sabe o que é viver em paz. Já criou um caminho neural, sabe? De conflito. Então, calma, retira. Fala o que sente, observa. Seja observador e fala aquilo que sente. Quebrar esse condicionamento. Porque parece que se ficar 15 dias em paz, um mês em paz, parece que nem é aquela relação, né? Que já existe um caminho neural para aquilo, né? De duas pessoas. Então, sabe, ressignifica. Abre espaço para uma nova forma de se relacionar numa situação própria. E a gente pode fazer isso. É um exercício, né? E se a gente conseguir, né, chegar nesse ponto de equilíbrio, vai ser muito bom para todas as relações, na realidade. Porque só vai existir paz no mundo quando a gente conseguir paz interior, paz em casa, paz, né, no seu bairro, na sua comunidade. E assim essa paz se reflete. Porque eu fico falando, puxa vida, que coisa feia. Guerra no mundo é uma coisa tão triste, né? Ao mesmo tempo, quantos lares não estão em guerras? Quantos conflitos tem dentro de casa? Imagina no planeta, então, né? Como é que é isso? Então, o exercício é a gente conseguir ter paz dentro de nós. Então, se aparecer um gênio da lâmpada, assim, faça um pedido, o que você pediria? Você vai pedir o quê? Pede sabedoria. Só um pedido, não vale dois. Porque com a sabedoria, a gente tem essa conexão, né? Eu digo da verticalidade, da gente se conectar com a espiritualidade, e essa conexão horizontal, de trazer a sabedoria manifesta na Terra, vivendo um dia bem vivido por vez, vivendo mais no aqui e agora, e nesse sentido. Então, sabedoria é um caminho. E a sabedoria a gente adquire como? Através da submissão extrema? Não. Através dessa coisa do tubarão que eu falei no começo, né? De ir para cima, tal. Não. A gente adquire através da observação, do calar, do sentir, para depois agir, né? Sem uma energia reativa. Reativa, você é reativo? Não. Observa, calma. Será que precisa resolver hoje? Será que não vale a pena esperar até amanhã, que você vai ter mais lucidez? Vai analisar, põe o pé no freio. Assim, amanhã eu te respondo. Amanhã a gente continua essa conversa, né? Mas às vezes o ego, né, quer mostrar poder, superioridade. Não, eu tenho que ganhar essa conversa. Aí fica aquele, vou chamar de barraco, de gente, não é assim, não precisa disso. Fala assim, amanhã a gente conversa. Ou então só ouve. Se o outro der um piti, sabe o que você faz? Você ouve, observa, gente, que gente louca, mas tudo bem, né? Aí você só observa, fala assim, perdoai o Senhor, eles não sabem o que fazem, na realidade real. Ai, deixa, ainda bem que eu não sou assim. Às vezes eu penso assim, gente, ainda bem que eu não sou assim. Eu consigo controlar. Então, é isso. Então, sabedoria e compaixão pelas pessoas e por nós mesmos, né? Que às vezes dá vontade também, né, de soltar o bicho. Mas calma. Amanhã a gente conversa a respeito, sabe? Então, isso. E eu acho que é um ponto de reflexão, né, para as muitas relações. Então, eu coloco esse convite para a gente mudar a forma de agir em relação às nossas relações, tá? Porque dons e talentos a gente tem que lapidar. Nós temos alguns tipos de inteligência, né? Eu classifico em 4 tipos de inteligência. O mapa da mente, né, tem um estudo que fala disso também. E às vezes nós não temos todos tão bem elaborados. Então, às vezes a gente tem um dom, mas não tem outro. E acho que a vida é a gente colocar nossos dons e talentos a serviço naquilo que somos bons, que é né, a gente veio para isso, é a gente, e procurar devagarinho, talvez, lapidar outras áreas também, né? Outras arestas. Mas sem querer mudar teu jeito de ser na tua essência em relação aos seus dons. O que eu quero dizer é o seguinte, se você... Agora eu vou para outra área, tá? Eu vou para a área dos dons e talentos. Se você é bom numa coisa, contrata quem não é para te ajudar nas outras. Se você é um bom artista, você é criativo, como o Walt Disney. O Walt Disney ele só deu certo nos projetos dele quando ele se dedicou totalmente à criatividade e trouxe o irmão dele para trabalhar na área da contabilidade. Que ele queria fazer as duas coisas, as empresas dele faliam, né? Não dava certo. Aí ele sacou, parece que eu sou bom nisso. E aqui eu preciso de ajuda nisso. Também tem que ter essa sabedoria, né? E
Eu vou falar um pouquinho da numerologia, já que a gente está falando de dons e talentos. Eu, Eliane de Araújo, eu faço, né, o mapa numerológico. E o mapa numerológico, qual a vantagem de você conhecer o seu mapa? É você conhecer seus dons e habilidades. Ele é um tanto quanto vocacional? Sim, eu acredito que sim. Que ele, através da análise do seu nome e da sua data de nascimento, a numerologia pitagórica fala muito do seu jeito de ser e aquilo que você tem mais facilidade na vida, tá bom? E aí nós temos na numerologia 9 talentos básicos, onde, em uma palavra, chave, tá? 1, liderança. 2, paciência. 3, comunicação. 4, disciplina. 5, flexibilidade. 6, harmonia. 7, autoconhecimento. 8, poder. E 9, a compaixão. Então, dependendo do número, né, que você tem através da somatória de todas as letras que compõem o seu nome completo, igual está na certidão de nascimento, você tem uma dessas energias mais aflorada. E o mapa numerológico, né, quando você faz, ele é um guia para o autoconhecimento. Não é previsão, né? Mesmo a vibração do ano pode falar onde está fluindo a energia naquele ano. É um ano de começo de coisas novas? Eu vou te perguntar quais as sementes que você quer lançar. É um ano de faxina? Eu vou te perguntar o que você precisa jogar fora e descartar na sua vida. Então, é a vibração do ano. Não é previsão, tá? Se é um ano de 7, que tem a ver com autoconhecimento, sabedoria, eu vou te perguntar, tem alguma coisa que você quer se especializar? Esse é o ano ideal para isso, para o estudo e aperfeiçoamento. Né? Reflexão. Então, a gente vai seguindo. Então, de 1 a 9, nós passamos por ciclos de 9 anos. Tá ok? E na numerologia, no mapa numerológico que eu faço, você recebe ele por escrito. É em torno de umas 36 páginas em média, onde tem análise dos seus dons e talentos. Tem a vibração do ano, eu coloco para os próximos 5 anos. 2023, 4, 5, 6 até 2027, dentro do ciclo de 9 anos, qual é o ano e a vibração mais favorável cada um deles. Sugestões e assinatura, qual a melhor forma de você assinar o teu nome de acordo com o seu dia de nascimento, tá? E aí você me passa os dados, que é o nome completo e data de nascimento. Eu vou te dar aqui o WhatsApp, né? E você fazendo o pedido do seu mapa numerológico hoje é dia 20 de setembro, eu vou dar de brinde o meu livro Dentro de Ti, onde tudo acontece, tá? Aí você pode retirar seu mapa impresso, encadernado, no espaço Consciência Cósmica. Se quiser pelo correio, aí você, né, eu vou te cobrar o frete. Senão você retira na Consciência Cósmica e você ganha o meu livro também, tá? Para quem fizer o pedido ainda hoje. Eu vou, dia 20 de setembro. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp, que é do espaço Consciência Cósmica. É o 11 96 749 3970. 96749 3970. Aí vou precisar do seu nome completo e da sua data de nascimento. O horário não preciso, tá ok? E o Espaço Consciência Cósmica fica aqui a 2 quadras do metrô Brigadeiro da Avenida Paulista. E nós temos alguns cursos, né, presenciais. Nós teremos o curso de Reiki 1 e 2, Karuna aqui, Teramai e 1 e 2 também, com a Márcia de Freitas Saraceni, tá? E ela está conosco já há uns 20 anos, né? A Márcia, ela atende lá com o Reiki e ela é mestra em Reiki no espaço. Então, vai ser no dia 24 de setembro, é no domingo agora, tá? E começa às 10 da manhã. Então, curso de Reiki, nível 1 e 2, Consciência Cósmica. Nós teremos também com João Paulo Miranda. Ele é professor, né, também na eubiose, ele é astrólogo, e ele vai estar fazendo workshop agora no sábado, às 10 da manhã, das 10 a 1, sobre astrologia kármica, sobre Quiron, né? Dia 23 de setembro. Então, o que você vai fazer? Você vai me passar os dados do seu mapa astral, a gente vai imprimir, e aí ele vai fazer umas anotações, aí durante a palestra, você presta atenção na anotação que ele fez no seu mapa astral, aí presta atenção e ele vai dar umas dicas muito legais sobre astrologia kármica, das 10 ao meio-dia. Curso de radiestesia terapêutica,
também com o Tiago, ele tem programa aqui na Mundial também, vai ser no dia 30 de setembro. Curso de florais de Bach, 7 de outubro, um show de mantras, dia 27. Então, acesse o site, é o conscienciacosmica.com.br, legal? E viagens, pessoal, nós teremos no dia 15 de outubro um passeio para a Torre de Miroco, que fica em Ribeirão Pires, e depois banho de floresta lá no Fiore de Lute. Não tem água, é uma imersão na energia da floresta, uma trilha ecológica num lugar assim encantador, em Ribeirão Pires também, é um achado, um lugar lindo, tá? E a Torre de Miroco, que é fantástico, né? Pesquisei, Torre de Miroco. E aí no site tem as informações. Peru, tô levando um grupo, vai ser a 8ª vez que eu vou ao Peru. Eu convidei o professor Lércio Fonseca, que vai estar ministrando palestra, fazendo vivências lá no Peru com a gente. Vai ser no dia 1 a 8 de maio, tá? E final de ano, Réveillon em São Tomé das Letras e talvez em Cunha. Eu estou vendo aqui a agenda. É isso. Então, conscienciacosmica.com.br é o nosso site e o WhatsApp 11 96 749 3970 é o do espaço que tem cursos e palestras. E só muda o último número, tá? Eu vou repetir, ó, 11 96 749 3971 é o do turismo. É isso. E aí eu aguardo você, né, nos nossos projetos. E desejando aí, assim, uma excelente semana, né? Eu estou aqui sempre às quartas-feiras, às 14h30. E se você gosta de teosofia, ocultismo, nosso canal do YouTube, nós postamos toda semana uma aula do professor Ademar Ramos, que esteve aqui na Rádio Mundial mais de 10 anos também. Ministrou várias aulas lá no nosso espaço. Então, no YouTube, né? Como é que é no YouTube, nosso canal, onde você encontra essas aulas sobre teosofia, cosmogênese, antropogênese, professor Ademar Ramos. É o Espaço Consciência Cósmica no YouTube. Entra lá que você vai se deliciar, tá ok? Então, eu desejo um ótimo dia para você, uma ótima tarde e até o próximo programa. Tchau, tchau.